Ora, sejam muito bem-vindos. Estou só aqui a aguardar confirmação. Ahm, ok, muito bem. Eu tenho aqui já algumas questões, mas vamos aguardar um pouco, avançar na sessão, porque eu acho que essas dúvidas também vão sendo esclarecidas e vamos ter um momento para perguntas e respostas, um ou mais momentos. Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Raquel Campos Franco. Eu sou responsável pelas licenciaturas em Economia e em Gestão e tenho comigo também a minha colega, a professora Ana Lourenço, que é a coordenadora da dupla licenciatura em Direito e em Gestão e que também vai estar aqui para vos apresentar o programa e para vos esclarecer dúvidas. Vamos ter outros intervenientes na sessão para que vocês possam esclarecer as vossas dúvidas, também ouvir sobre alguns percursos de antigos alunos, neste caso antigas alunas, a quem também poderão colocar dúvidas no seu devido momento. Ok, muito bem. Nós somos, enfim, estamos à distância, estamos à distância desde 13 de março. Tivemos uma semana para converter para online, mas desde essa altura que estamos em full, a lecionar, quer para os alunos das licenciaturas, quer para os alunos de segundo ciclo, portanto mestrados, quer na formação executiva. Foi de facto uma semana intensa, mas que nos permitiu estar hoje a terminar aulas, esta semana, a última semana de aulas, arrancamos com exames para a semana e, portanto, apesar de toda a perturbação em termos contextuais, nós garantimos lecionação como se estivéssemos ao vivo, usando a nossa plataforma Blackboard e com várias estratégias alternativas. Estamos aqui para vos apresentar as nossas licenciaturas. Nós temos duas licenciaturas que andam em paralelo e vocês vão ver já pelo plano de estudos que elas se entrecruzam logo na fase inicial, o que tem uma vantagem. Temos a licenciatura em Economia e a licenciatura em Gestão. A licenciatura em Gestão tem o programa da dupla que surge fruto de uma parceria com a Escola de Direito, também da Universidade Católica, e trata-se de um programa com duas licenciaturas com uma duração mais estendida no tempo, como vocês vão perceber. Portanto, nós no campus, quando estamos fisicamente no campus, nós temos alunos de licenciatura, para quem dirigimos estes programas, temos alunos de mestrado, portanto, quem de vocês, quem estiver a pensar ao fim dos 3 anos da licenciatura, afunilar a sua formação, aprofundando para uma área, poderá também fazê-lo connosco. Nós temos mestrados na área das finanças, na área da gestão dos recursos humanos, na área do marketing, na área da gestão depois com desdobramentos. Portanto, nós temos uma oferta alargada que vocês poderão depois explorar no seu devido tempo. Nas licenciaturas, nós temos algumas particularidades e eu gostava primeiro de vos introduzir essas particularidades para quem não conhece tão bem. E depois vocês poderão esclarecer algumas dúvidas. Eu vou fazer aqui compartilhar tela, porque quero mostrar-vos alguns tópicos que são relevantes para vocês conhecerem melhor a licenciatura. Deixem-me só fechar aqui isto, que são os seguintes. Portanto, esta licenciatura não é igual a outras licenciaturas que vocês encontram noutras instituições. Deixem-me só ver se eu consigo aqui avançar. Ora, aqui, exatamente. Ora, o que é que, em primeiro lugar, vocês devem considerar? Primeiro, o reconhecimento enfim, dos cursos e da instituição onde os nossos cursos são oferecidos. De facto, nós, enquanto escola, Católica Porto Business School, temos vindo a investir no reconhecimento não só nacional como internacional. E o reconhecimento internacional nós conquistamo-lo através da acreditação EQUIS, que é uma acreditação dada a toda a escola, e fomos
a primeira instituição no norte do país a consegui-la, e é uma acreditação que é dada a relativamente poucas business schools pelo mundo fora. Existem milhares e milhares de business schools, o grupo das business schools reconhecidas são cerca de 170 a 180 e nós integramos esse grupo. Portanto, internacionalmente temos essa chancela, o que é importante inclusivamente quando depois vocês transitam para mestrado. Nós temos também algumas particularidades que têm a ver com a experiência em si. O vosso plano de estudos, quer escolham economia, quer escolham gestão, o conjunto das cadeiras no primeiro ano é igual. Portanto, quando se candidatam, entram e se matriculam, sinalizam uma licenciatura da vossa preferência. Alguns de vocês têm de facto dúvidas e poderão escolher ou mudar a vossa intenção de escolha no fim do primeiro ano, porque o primeiro ano tem as mesmas cadeiras. Obviamente que nós desenvolvemos com os nossos alunos competências científicas e técnicas, mas temos uma particularidade que faz parte da nossa marca distintiva, que é o trabalho das competências transversais. E faz parte da nossa competência distintiva já há muito tempo, portanto, há mais de 10 anos que nós desenvolvemos um projeto de formação que passa por, em cada um dos anos, nestas licenciaturas, os nossos alunos têm uma cadeira, que nós chamamos as cadeiras de projeto, que são cadeiras muito práticas, mas ancoradas naquilo que são as competências científicas e técnicas aprendidas. Portanto, no primeiro ano, nós oferecemos uma cadeira que se chama Projeto Multidisciplinar 1. Nessa cadeira, os alunos são convidados a desenvolver competências de pensamento crítico e competências também ao nível da argumentação e fazem debates. Mesmo neste formato à distância, os alunos de PMI1 fizeram competições de debates entre eles para progredir na cadeira. No segundo ano, a cadeira chama-se Projeto Multidisciplinar 2, e aí aquilo que nós fazemos é trabalhar sobretudo competências de comunicação oral, também competências de comunicação escrita, mas muito a capacidade de trabalhar também em equipa e em equipas que são, simulando o futuro mercado de trabalho, são equipas constituídas pelos docentes, portanto de forma aleatória, não são os alunos que as escolhem, e ao longo do semestre têm que vencer uma série de etapas, uma série de desafios, e com isso vão construindo de facto essas competências para trabalhar com outros, para ultrapassar desafios de natureza diferente, porque tanto têm, por exemplo, que fazer um relatório sobre um setor empresarial em concreto, como têm, por exemplo, que apresentar a equipe, numa forma lúdica, por vezes teatralizada, e essa cadeira é uma cadeira normalmente muito exigente, mas muito apreciada precisamente por todo esse envolvimento total dos alunos, mobilizando diferentes competências. Portanto, nesse aspecto, as licenciaturas, tanto a de Economia como de Gestão, são licenciaturas diferentes, e já são diferentes há muito tempo, portanto nós já temos muita experiência no desenvolvimento dessas disciplinas, em paralelo com as típicas disciplinas nestas formações. Portanto, como vocês veem neste plano, os primeiros 2 semestres são comuns à licenciatura em Economia e Gestão, portanto tem aqui disciplinas variadas, desde disciplinas do campo quantitativo, como as matemáticas, como as aplicadas à economia, a micro, a macro, algumas disciplinas que são também distintivas, como a filosofia social e ética e a sociologia, porque a nossa filosofia de ensino e de preparação de futuros gestores e futuros economistas passa por ensinar a olhar para a sociedade e ensinar a refletir sobre o papel do profissional, gestor e economista nessa mesma sociedade, e estas 2 disciplinas, por exemplo, convidam a isso. Ok, vim aqui estas 2 bandeiras, portanto um reminder para vos dizer que nós de facto ensinamos em português e em inglês. O aluno em cada semestre tem pelo menos uma disciplina
em inglês. E porquê é que nós fazemos isto? Porque o mercado de trabalho conta que vocês dominem o inglês à saída. E não podem estar com a preocupação, quando estão a ingressar num emprego, em estar a formar-se nessa língua. E, portanto, nada melhor do que investir ao longo destes 3 anos. As licenciaturas são, de facto, hoje, desde Bolonha, já há algum tempo, são muito curtas. Portanto, investir já com algum esforço, com algum empenho. Alguns alunos matriculam-se em cursos de inglês. Nós também temos cursos de inglês para quem quiser desenvolver a língua connosco, mas nós assumimos que já há um nível mínimo de inglês. Não o exigimos, mas há um requisito, que nós chamamos o requisito extracurricular do inglês, que todos os alunos são convidados a realizar. Se não forem aprovados, no ano seguinte serão outra vez submetidos ao requisito até serem aprovados, e isso é um sinal claro de que devem investir a dominar esta língua. Aliás, devo partilhar com vocês que nós todos os anos fazemos um momento de auscultação alargado de empresas, que é quando nós fazemos o nosso Career Day, e há 2 anos já, uma conversa muito interessante com o grupo de empresas que nos dizia um, o inglês nós já assumimos que os recém-licenciados têm, tanto que, inclusivamente, na entrevista de recrutamento, viramos para o inglês a meio. Agora, o que é verdadeiramente distintivo, diziam-nos eles, é a terceira língua, é saberem o francês, é saberem um espanhol, é saberem um alemão, um mandarim. Portanto, este investimento é de facto muito importante, e é importante que vocês tenham isto bem interiorizado. Portanto, escolhem uma licenciatura, frequentam enquanto alunos uma licenciatura o primeiro ano, mas se quiserem ao fim de um ano podem de facto trocar para a outra licenciatura. Isto, para quem tem dúvidas, é muito importante, alivia um bocadinho aquela pressão de escolher, vou para uma, vou para outra, porque connosco de facto podem mudar a qualquer altura, em boa verdade, só que depois, no segundo ano, como começam a frequentar, como vocês veem aqui, começa a derivar, portanto, em economia tem os complementos de micro, os complementos de macro, em gestão tem a economia da empresa, complementos de contabilidade financeira, e depois esta diferenciação acentua-se no segundo e terceiro ano, em que vocês já veem que de um lado e do outro têm de facto disciplinas, várias disciplinas que são diferentes. Em qualquer momento podem mudar, claro que quanto mais tarde o fizerem, isso implicará fazer disciplinas a mais, digamos. Portanto, além do requisito do inglês, eu assinalo aqui, têm também que ser aprovados ao requisito de processamento de texto, isto logo à entrada no primeiro ano. Portanto, nós damos todas as indicações e materiais, links para materiais para vocês treinarem, sobretudo com o Word. Ao fim de um ano fazemos um teste, uma prova sobre o domínio da folha de cálculo, portanto, tipicamente o Excel da Microsoft. Claro que nós temos preparação ao longo do primeiro ano com a utilização da folha de cálculo, nomeadamente numa disciplina chamada Sistemas de Tecnologia e Informação, porque isto são tudo ferramentas que vocês vão precisar depois no mercado de trabalho, ok? Há aqui depois um outro requisito, que é uma disciplina que se chama Cristianismo, Culturas e Organizações, com um enfoque muito interessante ao nível cultural, com base em casos empresariais, e que é uma disciplina extracurricular que acontece normalmente no segundo ano. Claro que o estar na universidade não é só isto, e nós temos atividades extracurriculares que são oferecidas pela Associação de Estudantes, à qual vocês podem pertencer. Temos uma junior empresa que é a Católica Students Consulting, à qual vocês também podem pertencer. Temos o Católica Investment Club, que é um grupo de estudantes que gosta particularmente da área das finanças e promove encontros com ou docentes ou com pessoas de fora para aprofundar a formação nessa área. Mesmo nestes tempos de pandemia tiveram uma iniciativa muito interessante, foi, não sei se vocês, enfim, ou irmãos mais velhos terão até visto ou participado, que foi um concurso de investimento em bolsa e que terminou este fim de semana. Foram divulgados os vencedores este fim de semana também no LinkedIn. E depois temos a Caso. A Caso não é uma iniciativa exclusiva dos estudantes da Católica Porto Business School, é uma iniciativa transversal. Aliás, a própria Católica Students Consulting também tem alunos de outras faculdades aqui do Centro Regional do Porto.
A CASO é uma iniciativa de voluntariado organizada transversalmente pelo Centro Regional de Porto da Católica. Portanto, quem gosta de fazer voluntariado pode aderir à CASO e muitos alunos nossos fazem voluntariado ao longo do ano em áreas que gostam. Ok, o que é que também faz parte da experiência? A experiência internacional, portanto, nós temos várias dezenas de alunos a fazer mobilidade, em particular no terceiro ano do curso, e temos mais de 70 parceiros que se espalham quer pela Europa, quer pela América, América do Sul, América do Norte, temos também parceiro no Japão, na Coreia do Sul, é por concurso, e o que é que conta? Contam sobretudo notas e, portanto, quem tem melhores notas consegue ter mais garantias de ser colocado nos parceiros que coloca em primeiro lugar, e é sempre uma experiência muito interessante, mas as nossas antigas alunas que vão partilhar convosco as experiências também poderão falar um bocadinho disso. Temos também mobilidade IN, aliás, enfim, a nossa licenciatura tem cadeiras em inglês, quase todas as cadeiras têm lecionação em inglês, há uma ou outra que não, mas se alguém quiser fazer a licenciatura em inglês pode pedir-nos para o fazer, porque nós criamos condições, portanto, pontualmente numa outra disciplina nós não oferecemos para todos os alunos em inglês, mas quem quiser nós podemos criar essas disciplinas em regime de tutoria e oferecê-la em inglês. Temos sempre alunos de mobilidade internacional e não são só alunos Erasmus, temos alunos de outras geografias. Eu sou também professora e sou professora da cadeira de estratégia. Este ano, por exemplo, tinha e tenho, eles agora estão em casa, mas estão em casa a assistir às nossas aulas também, alunos do Canadá, do Japão, pronto, e depois de vários países europeus, mas de fora da Europa também. O que nos obrigou a fazer aqui algumas ginásticas de horário, em particular na nossa disciplina em que tínhamos de facto alunos em dois extremos do globo. Mas conseguimos e portanto eles estão connosco e vão fazer a avaliação daqui a 2 semanas. Muito bem, a experiência internacional é algo que pode fazer parte do vosso percurso se vocês quiserem. Temos bolsas de mérito e temos prémios de mérito, isto é muito importante. Nós temos 30 bolsas à entrada, são bolsas garantidas para quem tem pelo menos 18, portanto garantidas à partida, portanto quem conseguir essa média já sabe que tem bolsa, nem precisa nos perguntar, mas nós não esgotamos normalmente as bolsas com 18 e portanto até um mínimo de 16 damos 30 bolsas aos melhores alunos candidatos às disciplinas, às licenciaturas em Economia e em Gestão. Temos depois bolsas de continuidade, portanto, no final de cada ano há um apuramento de médias e oferecemos 40 bolsas de continuidade aos alunos que transitam para o segundo e que transitam para o terceiro ano. Quem mantiver uma nota média no mínimo de 17 já sabe que tem bolsa garantida, mas damos bolsas por aí abaixo até esgotarmos e podemos ir até ao 15. Temos também prémios de mérito no final do curso e temos também bolsas sociais que são dadas ao nível da Universidade Católica e temos um gabinete de atendimento para bolsas sociais. Ok, e terminando com essa nossa ligação às empresas, de facto nós consideramos que é muito importante estarmos perto do mundo organizacional em geral, mas em particular ao mundo empresarial, e portanto incentivamos a realização de estágios. Temos a cadeira de PM2, que é muito próxima das empresas, porque costumamos fazer uma visita a uma empresa, fazemos um relatório sobre o setor a que essa empresa pertence, temos representantes de empresas nos júris das apresentações finais, e isto acontece não só em projeto de multidisciplinaridade 2, mas em todas as modalidades de projeto final, e temos projeto final nesta modalidade de projeto final estágio. Portanto, vocês se quiserem, no verão, antes do último ano, fazem um estágio e depois fazem a disciplina de projeto final com base nessa experiência de estágio. Portanto, somos de facto também por fruto dessa proximidade que cultivamos com os empregadores, temos elevadas taxas de empregabilidade. As saídas típicas, se vocês me perguntarem, assim, tipicamente há muitos alunos a quererem ir para
para o mundo das consultoras, mas temos muita gente a ir para os serviços, muita gente a ir para a indústria e cada vez mais para o mundo das startups. E é claro que nós também para termos essa relação de proximidade e também para todos os anos fazermos melhorias de aproximação da formação à realidade, nós fazemos a auscultação regular aos empregadores, que é uma forma também de criarmos depois oportunidades para os nossos alunos quando saem de mais possibilidades de emprego. Portanto, em termos de apresentação, é isto. Eu gostava só, antes de passar à minha colega, a professora Ana Lourenço, gostava só de vos mostrar aqui onde é que vocês podem encontrar informação que é importante para vocês, que tem a ver com as candidaturas, ok? Portanto, aqui no portal, eu julgo que me estão a ver, se não estiverem, pego-se aqui aos meus colegas para sinalizarem, mas acho que estou a fazer bem o compartilhamento da tela. Portanto, vocês, a partir desta porta de entrada da Católica, do site porto.cp.pt, vocês veem aqui candidatos, ok? E entram neste retângulo das licenciaturas, escolhem conforme quiserem gestão ou economia, mas vão dar basicamente às mesmas informações e encontram aqui as informações de que precisam. Portanto, a prova que nós exigimos como prova de acesso é a Matemática A. A Matemática A pesa, como vocês veem aqui nestas percentagens, 40% na nota de candidatura e a nota do secundário entra como 60%. Portanto, o ano passado a nossa média na primeira fase foi de 15,9%, na segunda fase foi de 15,6% e na terceira fase foi de 15,3%, creio eu. Foi ligeiramente inferior. Nós este ano só temos 2 fases, isso é uma informação importante para vocês, porque de facto nós decidimos, fruto da alteração das datas dos exames, fundimos aquilo que tipicamente eram as nossas 2 primeiras fases e veem aqui as datas. Portanto, a primeira fase de candidaturas é do dia 1 de junho, portanto começa segunda-feira até dia 7 de agosto, publicamos os resultados a 12, as matrículas seguem-se. Podem fazer também depois, portanto, explorar aqui para ver como é que isto se faz em termos das candidaturas, podem fazer isto online, não precisam de ir presencialmente, têm aqui os documentos todos. E o início das aulas é a 21 de setembro, mas nós temos uma semana, chamamos a Semana de Projeto, que é uma semana de recepção, que terá lugar entre 16 e 18 de setembro e que nós estamos já a planear. E que será, nesse caso, são 3 dias com várias atividades, serão à distância. Estamos neste momento, e fruto de alguma incerteza, estamos a planeá-las virtualmente, mas são atividades muito giras, quer com antigos alunos, quer com jogos de simulação, com atividades com gente muito competente ao nível dos skills de apresentações orais, estamos a preparar isso com afinco. Temos depois aqui uma segunda fase mais tardia, portanto de 17 de agosto a 29 de setembro, as candidaturas, para apanhar já as segundas notas, para quem quiser, e o início das aulas será a 6 de outubro, sendo que nós temos aqui um programa de recuperação das aulas já dadas para estes alunos que entrarem a 6 de outubro. Pronto, mas depois, enfim, não vou alongar mais, vocês terão a oportunidade depois de explorar e colocar perguntas no momento certo. E eu passaria então à minha colega Ana Lourenço para vos apresentar a dupla licenciatura. Se depois for necessário, também mostrarei aqui as informações de candidatura para a dupla. Até já. Ok. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Ana Lourenço, como disse a minha colega Raquel, e juntamente com o professor Agostinho Guedes, da Faculdade de Direito, Escola do Porto, aqui da Católica, somos os coordenadores do programa Dupla Licenciatura em Direito e Gestão. Aproveito para referir, porque no atual contexto temos sempre esta incerteza da parte da colaboração da tecnologia. Caso não me consigam ouvir ou ver bem, por favor utilizem o chat aqui do Zoom para comunicarem comigo.
Ora bem, quais são as mensagens centrais relativamente ao programa dupla licenciatura em Direito e Gestão? A Raquel já o referiu antes, portanto é um programa que tem uma duração, em termos do plano de estudos, tem uma duração de 5 anos. Quando termina esse período de 5 anos, isso significa que, chegando ao fim, o aluno tem 2 diplomas de licenciatura. O aluno é licenciado em Direito e é licenciado em Gestão. Okay? Portanto, esta é aquela que é, digamos assim, a marca distintiva do programa de dupla licenciatura. O aluno chega ao fim e tem os 2 diplomas de licenciatura, o que significa que, sendo licenciado em Direito, pode prosseguir a sua vida profissional integrando, por exemplo, uma sociedade de advogados, preparando-se para o exercício da magistratura, ser juiz ou ser procurador do Ministério Público, ingressar na carreira diplomática, portanto, algumas vias que tradicionalmente são vias que são seguidas por licenciados em Direito. Como o aluno é também licenciado em Gestão, também tem ao seu dispor aquelas vias, tal como dizia a minha colega, as vias que são as vias típicas do licenciado em Gestão, são populares, portanto, a via das consultoras, das auditoras, também muito as profissões na área dos serviços, em diferentes áreas funcionais das empresas, seja na área financeira, na área da gestão de operações, na área das pessoas, na área do marketing, mas é um aluno que, porque tem as 2 licenciaturas, tem este perfil muito particular de ser capaz de ler a linguagem das 2 áreas e de interagir com os profissionais das 2 áreas. E isso significa, por exemplo, que no que diz respeito às consultoras, é alguém que é capaz de perceber, por exemplo, o quadro legal em que operam as empresas de um determinado setor, e aqui em Portugal nós temos empresas muito reguladas em setores como, por exemplo, as telecomunicações ou a saúde, mas é também alguém que é capaz de perceber, olhem, de ler os documentos de prestação de contas das organizações deste setor, de interpretar os dados do Banco de Portugal relativamente aos indicadores da própria indústria e, portanto, tem esta capacidade de mobilizar os conhecimentos que tem das 2 áreas. Atualmente, o programa está, portanto, numa fase muito interessante para nós, porque está a terminar, o programa é recente, tem 5 anos, o que significa que este ano, agora em junho e julho, vamos ter a primeira geração, digamos assim, completa de alunos que têm, portanto, a licenciatura em Direito e a licenciatura em Gestão ao abrigo deste programa. É certo que já tivemos alunos que concluíram as 2 licenciaturas, a Constança vai poder partilhar a sua experiência daqui a pouco como aluna das 2, portanto nós temos alunos que concluíram já as 2 licenciaturas, mas porque são alunos que começaram o seu percurso como alunos de uma licenciatura em Gestão e quando o programa abriu migraram para o programa de dupla licenciatura em Direito e Gestão. Portanto, mas de facto este ano é o ano em que a geração, digamos assim, sai para o mercado de trabalho. Esta integração no mercado de trabalho está a ser muito positiva e muito variada, portanto nós auscultamos os alunos ainda há pouco tempo e portanto estas primeiras experiências que vão ter agora já de integração no mercado de trabalho são variadas. Há os alunos do lado, portanto, aqueles que vão ingressar em consultoras, seja na Deloitte, seja na Ernst & Young ou na Pricewaterhouse, em Lisboa, sobretudo. Vamos ter alunos que querem fazer o estágio de acesso, portanto, à Ordem dos Advogados e, portanto, vão integrar equipas de estagiários de sociedades de advogados, a Moraes Leitão, a Vieira de Almeida, a Uria Menéndez, portanto, mas que eventualmente quererão ser advogados ou quererão fazer o estágio e depois ter um outro tipo de experiência, portanto, é um perfil que permite digamos assim, permite navegar ao longo daquilo que é o futuro do trabalho de uma forma bastante hábil, porque a pessoa domina conceitos, domina linguagens e domina as culturas profissionais, porque enquanto se está na universidade também se vai aprendendo a cultura de cada área profissional,
com uma agilidade que é muito especial. E eu acho que isso de facto são os fatores que marcam a dupla licenciatura. É claro que depois são alunos que são alunos das duas faculdades, enquanto alunos que estão portanto, a realizar uma licenciatura em Direito são alunos da Faculdade de Direito, da Católica do Porto, e são alunos da Faculdade de Gestão, da Católica Porto Business School, portanto da Faculdade de Economia e Gestão, são alunos das duas faculdades, aproveitam muitas vezes as experiências das duas faculdades. Para vos dar um exemplo, como alunos da dupla e portanto alunos da Faculdade de Direito, é muito comum participarem nos moot courts, que são simulações de julgamentos em contexto real, por exemplo, ao nível das Nações Unidas, ou ao nível do direito da concorrência ou do direito constitucional, e eu fico sempre muito orgulhosa porque as equipas com alunos da dupla têm conseguido lugares cimeiros nestas competições. Ao mesmo tempo, como alunos da Católica Porto Business School, são alunos que também aproveitam todas as oportunidades que a escola lhes permite, e portanto são alunos são alunos das disciplinas de projeto, alunos que fazem estágios no verão para efeitos de equivalência a projeto final de estágio, alunos que são ativos ao nível da Católica Students Corporation, na Junior Empresa e do Investment Club, portanto acabam por conseguir aproveitar muitas destas oportunidades de uma forma muito rica. Relativamente às candidaturas, a candidatura ao programa da dupla implica uma candidatura a cada uma das duas faculdades que compõem o programa e, portanto, o aluno candidata-se à licenciatura em Direito e, para tanto, seguindo as regras da licenciatura em Direito, portanto, a sua média do secundário vai contar 60% e a sua prova de ingresso, a melhor das três que são admitidas na licenciatura em Direito, ou seja, Português, História ou Matemática, irá, portanto, contar em 40% a melhor destas três provas. No caso da licenciatura em Gestão, 60% a média do secundário, 40% a nota da prova de Matemática A. E, portanto, uma vez tendo sido admitidos a cada uma das duas licenciaturas que compõem o programa, então vão ser seriados, vai ser estabelecido um ranking, uma vez que o programa de dupla licenciatura tem apenas 35 vagas. E, portanto, há ali um momento em que, de facto, sendo o aluno admitido às duas, entra nesta seriação para efeitos de admissão à dupla licenciatura. Relativamente às bolsas, que é sempre também algo que preocupa os alunos e as suas famílias, como o aluno é aluno das duas faculdades, no que diz respeito à Faculdade de Direito, vai reger-se, digamos assim, pelas regras de bolsas da Faculdade de Direito, no que diz respeito à Católica Porto Business School, pelas regras da Católica Porto Business School. E pode suceder que o aluno tenha a bolsa nas duas escolas e pode suceder que tenha bolsa em apenas uma das duas licenciaturas, pode ter uma bolsa de 100%, por exemplo, na Católica Porto Business School e uma bolsa de 50% na Faculdade de Direito, depende sempre, portanto, aqui destas características de ser um aluno das duas faculdades. Eu ficaria por aqui, convidava-vos também, como disse a minha colega, o mesmo sítio, portanto, no website da Católica Porto, é também nas candidaturas, designadamente ao programa de dupla licenciatura em Direito e Gestão, que poderão obter mais informação e portanto, essa página da internet depois permite-vos navegar pelo website da dupla, onde, por exemplo, podem ver os vídeos que foram filmados com os alunos que estiveram em Erasmus há 2 anos e que foram para sítios tão variados como o Canadá, como a Argentina, a Itália, a Bélgica, e podem assistir aos testemunhos e ao relato dessas experiências e também assistir ao testemunho das alunas que obtiveram o prémio, um prémio que lhes é atribuído como às melhores alunas do programa e que lhes permite, um prémio patrocinado por uma das consultoras e que lhes permite, por exemplo, no caso dessas duas alunas, estarem uma semana em Malta nos escritórios da consultora nesse país e, portanto, a conhecerem tanto a realidade empresarial como depois o próprio local. Portanto, convido-vos, através do website da dupla, a verem esses testemunhos, são interessantes e também podem vos ajudar a perceber melhor o que é o programa.
Eu ficaria por aqui e estou disponível, obviamente, para as vossas perguntas na fase em que passemos, portanto, para perguntas e respostas. Muito obrigada, Ana. Eu vejo que já há aqui algumas questões, mas acho que daria agora espaço para as antigas alunas que estão connosco, e depois no fim nós responderemos a todas seguidas, está bem? Portanto, eu gostava de vos apresentar as nossas antigas alunas que vieram aqui partilhar um bocadinho da sua experiência. A Inês Desporto, Carolina Queiroz e a Constança Vaz. Eu acho que é a Inês que vai entrar e partilhar agora um pouco da sua experiência enquanto aluna. Olá, Inês. Olá, boa tarde. Força. Bem, eu acabei a licenciatura de... Estão-me a ouvir? Sim, estamos a ouvir muito bem. Eu, pelo menos, sim. Ok. Força. Eu acabei a licenciatura de Gestão em 2018 e estou a trabalhar na Klockner Pentaplast desde então. E eu vou falar sucintamente de 5 aspectos que eu achei que a Católica realmente se destaca e que eu levo para o meu futuro e que levei quando tive a minha primeira experiência de trabalho. O primeiro aspecto é mesmo o Erasmus. Eu acho que a Católica tem ótimas parcerias e eu fui para o Canadá e adorei a experiência, mas mesmo o apoio que nós temos da faculdade é completamente diferente do que outras faculdades dão aos alunos. Sei disto por outros amigos que andam noutras universidades e realmente o apoio da Católica é mesmo valioso e as parcerias também são excelentes. Depois, também acho que os trabalhos de projeto, que poucas faculdades oferecem, é mesmo a mais-valia e eu aprendi imenso e foi mesmo uma das coisas que em entrevistas de trabalho e assim eu falava mais e das soft skills que aprendi que não dá para aprender na teoria, por isso foi mesmo interessante e foram das cadeiras que eu mais recordo e que mais gostei de fazer e aprendi imenso, tanto como trabalhar em grupo, como fazer apresentações, como falar em público, foi mesmo muito interessante fazer essas cadeiras. Depois, o facto de termos de fazer o curso de Excel e falarmos em inglês. Eu todos os dias falo com pessoas de todo o mundo, porque estou numa função de grupo, ou seja, falo com pessoas da Europa, dos Estados Unidos, da Argentina, do México, e por isso uso o inglês todos os dias e acho muito importante. O Excel também é a minha, isso e o SAP, pronto, são as ferramentas que eu mais uso, por isso também ter feito o curso na Católica, o curso de preparação para o Excel e depois o exame, ajudou-me imenso a preparar e são coisas que eu uso diariamente agora enquanto trabalho. Por fim, também a exigência e o ritmo que a faculdade obriga a ter, ou seja, nós tínhamos 3 fases de testes, mais os exames, ou seja, tínhamos de estar sempre constantemente a estudar, levar um estudo contínuo era muito mais fácil e pronto, e o trabalho também sinto que é um ritmo parecido, ou seja, também temos de estar sempre na Católica temos de estar sempre a estudar e estar preparados para as apresentações, para os testes e acho que foi mesmo um aspecto que também já me deram feedback, que eu tinha muito essa situação de estar em constante melhoria e que acompanhava muito bem o ritmo que era proposto. Pronto, e acho que é isso, acho que eu gostei muito de andar na Católica, mesmo para quando foi para arranjar trabalho, sinto que a fase dos currículos, a Católica, as pessoas da Católica passam sempre e é mesmo uma faculdade que as empresas têm em conta e que os licenciados da Católica são bem vistos pela maioria das empresas e tive esse feedback também. Ok, muito obrigada, Inês. A Inês estará aí para responder às vossas perguntas daqui a um bocadinho. E eu passava a palavra à Carolina. Carolina?
Olá a todos. O meu nome é Carolina Queiroz, eu sou ex-aluna da licenciatura de Economia aqui na Católica e hoje, à semelhança da Inês, estou um bocadinho aqui para partilhar convosco o meu percurso e aquilo que considero como mais relevante também para o lugar onde estou hoje. Neste momento eu estou inscrita num mestrado de Gestão de Moda em Paris, a começar em setembro, e portanto, como contexto e também como forma de me apresentar um bocadinho, eu sempre fui uma pessoa super polivalente e com, portanto, interesses muito diversificados e isso sempre tornou muito difícil para mim a escolha de áreas de formação ou áreas académicas em que tinha que me focar ou, portanto, especializar-me um bocadinho mais, porque essencialmente eu via-me a fazer muita coisa, que é uma coisa que hoje ainda é verdade, e do curso aquilo que eu queria mais, portanto aquilo que eu procurava era mesmo um desafio. Tendencialmente eu sou uma pessoa um bocadinho mais criativa e mais ligada à parte linguística e a tudo o que tem a ver com artes, etc. E portanto economia para mim era sem dúvida um desafio, mas que contrabalançava, portanto, aquilo que me faltava da parte analítica e portanto, desta sistematização que é muito inerente a estes cursos, quer seja economia, quer seja gestão. Na altura, portanto, como complementava as minhas competências, eu precisava de um sítio que fosse, portanto, de encontro a este meu desejo de ter um curso que fosse uma base sólida onde eu podia construir depois o meu próprio percurso. E a Católica foi sem dúvida, hoje eu posso dizê-lo, a melhor opção para mim. Eu sou uma pessoa que se calhar tem um percurso aqui um bocadinho diferente das minhas colegas. Eu não procurava, portanto, ser uma economista tradicional no sentido verdadeiro da palavra e, portanto, gostava de me focar aqui nos aspectos que talvez não sejam tão imediatos, mas que são igualmente importantes, neste caso o Erasmus e outras oportunidades extracurriculares, tendo em conta aqui que isto é extremamente redutor e como vocês já puderam ver pelos testemunhos da doutora Raquel Campos e da professora Ana Lourenço, que entre a oferta curricular de base da Católica, a qualidade que é oferecida e a disponibilidade dos professores, etc., tudo isto conta. E, portanto, eu estou aqui só a tentar salientar os aspectos que no meu percurso pessoal tiveram mais preponderância. Portanto, começando aqui pelo Erasmus, eu acho que é um bocadinho o sentimento geral, hoje em dia e mesmo no geral das faculdades. Como conselho pessoal, eu digo-vos isto: se tiverem a possibilidade, façam Erasmus, porque é uma experiência internacional, mas é algo que essencialmente vos tira da vossa zona de conforto e que vos testa, e isto nem que seja só pela construção de caráter como indivíduos e como pessoas, eu considero extremamente importante, mas ao mesmo tempo constitui uma oportunidade super importante a várias frentes, nomeadamente para poderem utilizar portanto, essa experiência para construir relações interpessoais com pessoas diferentes daquilo que encontramos, quer seja aqui no nosso campus ou em Portugal no geral. Portanto, estabelecer contactos que podem ser importantes no futuro e ao mesmo tempo usar a oferta curricular e o sítio que escolhem onde fazer Erasmus a vosso favor. Usando aqui uma testemunho pessoal, eu tive a minha primeira cadeira de moda incluída no meu CV e através do plano de estudos que foi desenvolvido com o Career Office na altura, em Erasmus. Eu escolhi ir para a Bocconi em Milão, que neste caso é uma faculdade que me dava um bocadinho o melhor dos dois mundos, quer seja na oferta de economia, mas ao mesmo tempo eu sendo alguém que queria moda, estar, portanto, no centro da ação, digamos assim, e portanto há aqui muita coisa a explorar naquilo que é envolvente de Erasmus, para além da oferta curricular, e que é muito inerente ao sítio onde vocês, portanto, calham, entre aspas, como a doutora Raquel Campos já mencionou, é por concurso. E isso leva-me a uma nota final assim sobre Erasmus, de que se isso é realmente portanto, uma coisa que vocês consideram fazer e que é um dos vossos objetivos para a licenciatura, trabalhem desde cedo para ele, porque portanto, a oferta é, portanto, muito diversificada, a procura é gigante e as vagas para os sítios normalmente com portanto, a melhor oferta curricular e aquilo que normalmente tem mais vantagens são poucas. Portanto, este é o conceito que vos dou em relação a isto. Depois, para concluir, assim, em termos de experiências extracurriculares, eu penso que é mesmo a melhor oportunidade que vocês têm de se destacar e de, portanto, construir o vosso perfil um bocadinho à parte daquilo que é o curso em si, aqui arriscando ser um bocadinho honesta demais e direta,
qualquer pessoa hoje em dia tem um curso de gestão e de economia. Nem toda a gente tem um curso de gestão e de economia da Católica, mas acho mesmo que é a vossa individualidade e aquilo que vocês fazem, portanto, para construir quem vocês são, com base no curso que vocês estão a tirar, que vai fazer mesmo a diferença e que vos destaca depois dessa multidão de pessoas com a mesma formação. A UCP, neste caso, para mim foi o sítio ideal para poder explorar estas opções. A panóplia de iniciativas que tem na faculdade é imensa e que, para além de, portanto, de haver essa oferta, eu sinto que os alunos, e eu como aluna senti definitivamente isso, há um apoio mesmo, portanto, em termos daquilo que é encorajado aos alunos para serem proativos e para estarem abertos a essas opções, e que depois sentem que há este apoio institucional que nos suporta um bocadinho para depois sermos bem-sucedidos neste género de iniciativas. No meu caso, uma das melhores oportunidades que eu tive em termos académicos até hoje aconteceu por causa de uma dessas ofertas da Católica e que neste caso consistiu num challenge, num desafio a nível nacional com várias faculdades, das quais a Católica estava, portanto, incluída para poder participar, e que para mim era uma oportunidade que eu não podia passar porque estava a ser desenvolvida pela Chanel, o que neste caso vocês percebem que para quem quer moda e portanto para quem está a tentar entrar nesta indústria é bastante preponderante e que, portanto, com muito trabalho honesto e muita dedicação e também com muito apoio, neste caso, do Career Office, a nossa pequena equipa de licenciatura, no meio de um desafio de mestrados, conseguiu sair vitoriosa e conseguiu ganhar o desafio, o que depois abriu a porta para muitas outras oportunidades, incluindo talvez até o meu, portanto, a minha aceitação no mestrado que vou começar agora. E, portanto, tudo isto na minha cabeça faz com que não haja nada mais gratificante do que ter esse trabalho reconhecido, ao mesmo tempo que sinto que a instituição e a faculdade que me acolheu desde o início, desde que eu me sentia perdida e não sabia muito bem o que estava a fazer em economia, e portanto esse apoio era tudo o que eu podia pedir de uma instituição e acho que é algo que é transversal aos alunos da Católica em todas as licenciaturas. E, portanto, deixo-vos aqui o meu testemunho pessoal, espero que tenha sido útil de alguma maneira para vocês e fico disponível para qualquer pergunta que tenham na altura apropriada. Muito obrigada. Muito obrigada, Carolina, obrigadíssimo pelo testemunho. E eu passava já a palavra à Constança. Só para vos introduzir, porque não o disse, a Inês, licenciada em Gestão, Carolina em Economia, como vocês terão percebido. A experiência da Constança é da dupla licenciatura. Força, Constança. Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. É com muito gosto que aqui estou a representar a primeira fornada da dupla licenciatura em Direito e Gestão. Na verdade, o meu percurso na Católica começou um ano antes, em 2014, na altura tinha terminado o Colégio Alemão e estava um bocadinho indecisa entre Direito e Economia. O problema de Direito era que para mim eventualmente seria um curso em que precisava de preparar muito, isso para mim não era de todo uma opção, e depois entre Economia e Gestão achei que a Economia fosse mais difícil e portanto talvez me fosse proporcionar um melhor futuro profissional. E pronto, e portanto na altura candidatei-me à FEP e à Católica, fui admitida em ambas. E na altura acabei por optar pela Católica porque pareceu-me que a nível de competências transversais, que acho que são absolutamente fundamentais, não é? Porque a parte técnica em princípio boas universidades conseguem garantir, acho que é muito relevante a parte das competências transversais e como tal acabei por escolher a Católica e ainda bem. Um ano depois inaugurou a dupla licenciatura em Direito e Gestão e portanto senti que seria quase como uma segunda oportunidade para me tentar ou para me licenciar em Direito. E assim fiz, claro que continuava com a dúvida de ter que decorar muito e outras questões, como por exemplo se não me haveria de estar a licenciar em Direito e Gestão, mas, ou seja, se não seria uma mistura entre as duas, ou seja, estaria quase que a licenciar-me em coisa nenhuma, não é? Uma mistura entre Direito e Gestão. Na altura falei com os responsáveis do curso, que me garantiam que efetivamente sairia licenciada em Direito e em Gestão, e portanto perceberia tanto como da matéria, tanto como um aluno de Direito que esteja a frequentar a licenciatura normal e um aluno de Gestão que esteja a frequentar a licenciatura normal, e é verdade, porque nós na verdade fazemos exatamente o mesmo exame
que esses alunos, e portanto neste momento estou a trabalhar na PwC, na área de TEX, e consigo conciliar na perfeição estas duas áreas e portanto não poderia estar mais satisfeita. Depois também gostaria de destacar a questão de todas as atividades que a Católica nos proporciona, seja a nível de estágios, que é muito promovido desde o primeiro ano, que façamos estágios, e eu fiz vários, e seja também a questão de todas as associações que a professora Raquel Campos Franco já destacou, seja a Católica Students Consulting, da qual eu fiz parte, e a associação que presidi durante 2 anos, seja o Coro, a Tuna, o SIC e afins. E portanto eu não poderia estar mais satisfeita com a minha escolha. Neste momento consigo conciliar na perfeição estas duas áreas, mas mesmo que não conseguisse, acho que o curso de Direito e o curso de Gestão são absolutamente fundamentais no dia-a-dia, seja profissional ou mesmo pessoal. E penso que consegui destacar tudo o que seria relevante na minha licenciatura, ou na minha dupla licenciatura. Muito obrigada. Muito bem, obrigadíssima Constança, obrigada a todas pela vossa participação. Nós temos aqui uma série de questões. Eu vou segui-las mais ou menos por ordem e vou redirecionando conforme os temas para quem está aqui connosco. Ora, aqui na primeira pergunta, gostaria de saber, um participante, não tenho aqui o nome, mas quando são as pré-inscrições no curso de gestão? Portanto, eu creio que entretanto respondi a esta questão, mas só para clarificar, nós não temos pré-inscrições, nem temos pré-requisito, portanto as inscrições são inscrições naquelas datas que vos indiquei e que vocês podem depois revisitar, porque é muito fácil, porto.cp.pt, candidaturas, e tem toda a informação necessária, quer seja para a dupla, quer seja para as 2 licenciaturas da Católica Porto Business School. Não precisam de se deslocar. Há aqui uma outra questão que pergunta como é que funciona o processo de candidatura. Não têm que se deslocar, portanto terão que enviar alguns documentos, está tudo explicado nesse mesmo local. Podem tratar, têm um e-mail só dedicado às candidaturas, que vos esclarecerá também todas as dúvidas se acontecerem, mas todas as candidaturas podem ser realizadas de facto à distância, não precisam de vir à universidade. Ok. Relativamente aos Erasmus, aqui, enfim, não é uma pergunta sobre a experiência, mas como é que isto funciona? Fazemos no último ano de licenciatura? Pergunta aqui um participante também. Tipicamente, os nossos alunos fazem no 3º ano, que é o último ano de licenciatura, mas há alunos a fazer no 2º semestre do 2º ano, mas tipicamente tem sido no 1º semestre a maioria, no 1º semestre do 3º ano, sendo que no próximo ano, enfim, dado todo este contexto de incerteza, alguns alunos estão a optar por fazer no 2º semestre, porque acham que será mais confortável do que ir no 1º, mas temos ainda alunos que estão a pensar fazer no 1º. Tenho aqui uma questão para Ana Lourenço. A propósito da dupla, relacionado com a dupla, a questão é do Gonçalo Barbeiro, e o Gonçalo pergunta: é possível ingressar em apenas Direito, por exemplo, e ao fim de um semestre ou até mesmo um ano pedir para mudar a fim de usufruir da dupla licenciatura? Obrigada, Gonçalo. É uma boa pergunta, que surge muitas vezes. De facto é possível de acordo com as normas que vou explicar. O aluno pode começar, portanto, a licenciatura em Direito e depois, se decidir que gostaria de acumular a licenciatura em Gestão, porque ele na licenciatura em Direito já está, candidatar-se à licenciatura em Gestão e, se for admitida à licenciatura em Gestão, então acumular a licenciatura em Gestão com a licenciatura em Direito em que já está matriculado. Isto só se faz no final do ano, portanto não há esta possibilidade de acumulação ao fim de um semestre. Isto são casos que temos tido, portanto temos tido alunos, eu diria que a situação que já nos surgiu mais vezes
foi a situação de alunos que foram admitidos em Direito, mas que não foram admitidos em Gestão, embora gostassem de frequentar a dupla. E então o que sucedeu é que se inscreveram na licenciatura em Direito, no primeiro ano de Direito há disciplinas opcionais, escolheram como disciplinas opcionais disciplinas de Gestão, e que fazem parte do plano de estudos da dupla, e depois estiveram durante esse ano a estudar matemática, a acompanhar a matemática, repetiram a prova de ingresso e conseguiram, portanto, acumular depois o lado da gestão. Portanto, essa é uma possibilidade, agora é uma possibilidade que não sucede ao final do primeiro semestre, mas apenas no final do primeiro ano. Eu se calhar vou aproveitar, Raquel, uma vez que há outra pergunta aqui da perguntas que têm Gabriela. a ver com as médias, exatamente. Há várias. Pergunta aqui a Gabriela qual é a média de Direito, mas o José Guimarães faz uma pergunta um bocadinho mais detalhada sobre o mesmo assunto. Diz: gostaria de saber a média do último candidato admitido em 2019, na dupla licenciatura, bem como em cada uma delas separadamente. Ok. Muito bem, portanto, eu quando responder ao José, estou também a responder à Gabriela, não é? Portanto, relativamente ao ano passado, e eu vou ter como referência a primeira fase, porque a primeira fase de facto é aquela que tem um número de candidaturas maior e também um maior número de candidatos admitidos, e no caso de Direito, o ano passado, a nota do último aluno admitido foi 145, portanto 14,5. No caso de Direito. No caso de Gestão, também na primeira fase, a nota do último aluno admitido foi de 159, portanto 15,9. Quando depois os alunos são seriados para a dupla, na primeira fase, a nota do último admitido na dupla na primeira fase foi de 160,6, portanto 16,06. Ok? Portanto, espero ter esclarecido o José e já agora também o Gonçalo, porque a terceira pergunta aqui do chat também se prendia com a questão das classificações. Exatamente, obrigada. Obrigada, Ana. Portanto, há aqui algumas perguntas mais que eu aproveitava também para responder. Estejam à vontade para colocar mais questões, inclusivamente para aprofundarem algumas das experiências que vocês ouviram aqui. A Sofia Correia pergunta como é que se realiza o exame em inglês. O exame é uma prova realizada na primeira semana de aulas, normalmente, para os entrados na primeira fase, é logo na primeira semana de aulas de cada uma das fases, no fundo, e é um exame, portanto tem parte de leitura, compreensão, é um exame que depois resulta em aprovação ou não. Esse exame depois repete-se no ano seguinte, se o aluno quiser, ou então o aluno inscreve-se num curso na universidade e no fim faz uma prova que equivale a essa prova de requisito. Pode optar por fazer formação fora e candidata-se novamente ao exame no ano seguinte. Há aqui depois uma outra questão que tem a ver com bolsas. Ora, a pergunta é, as bolsas no curso de gestão são fornecidas a partir de que média? Ora, depende das notas dos candidatos, portanto nós temos 30 bolsas à entrada e nós damos bolsa aos 30 melhores. E os 30 melhores podem terminar com... A última nota pode ser um 17, um 17, qualquer coisa. Tipicamente é um 17, um 17,1, 2, 3. Se os candidatos não tiverem notas tão elevadas, nós podemos ir até ao 16, que é a nossa nota mínima por regulamento para a atribuição de uma bolsa de mérito à entrada. Okay? Mas depende de facto das notas dos candidatos. São os 30 melhores, independentemente de serem de economia ou de serem de gestão. Muito bem. Há aqui também uma outra... Certo, eu acho que aqui a do Gonçalo já foi esclarecida, exatamente, tem a ver com as notas da dupla. Há aqui uma outra pergunta da Maria. Maria Carvalho pergunta
Sei que a Católica Lisbon tem uma oferta de cursos exclusivamente em inglês, nomeadamente em economia, e pergunta se nós estamos a ponderar oferecer cursos desta forma, e sim, quando? Nós oferecemos as licenciaturas integralmente em inglês, se vocês nos sinalizarem isso. Porquê? Porque, como eu dizia, a maior parte das nossas disciplinas são todas lecionadas em inglês e em português, e o que isso implica é que nós, todos os semestres, construamos para esse aluno um horário que permita a frequência integral em inglês. Há um número muito reduzido de disciplinas que tipicamente não é ensinada em inglês, mas para essas situações nós criamos formação em tutoria em inglês, para que o aluno possa realizar a disciplina nessa língua. E portanto, temos já, aliás, temos tido todos os anos, não é em número elevado, mas temos tido todos os anos alunos a fazer o curso integralmente em inglês. Agora, não é a oferta como vocês conhecem da Católica Lisbon, que é integralmente em inglês, só funciona nesse registro. A Rita, também sobre bolsas, pergunta: com uma média de 18,5 poderão atribuir uma bolsa total? Sim, claro que sim. Com 18 valores, igual a 18 ou mais de 18, os alunos têm garantida uma bolsa total para o seu primeiro ano da licenciatura. Depois, conforme as notas que têm no primeiro ano, entram em concurso para bolsas no segundo ano e assim sucessivamente. Mas com 18,5 nós garantimos, portanto é uma promessa que cumprimos. Portanto, se o aluno tiver 18, nem precisa de esperar por ver quantos alunos é que têm notas elevadas. Ok. Eu acho, ora, aqui deste lado já está, estou a percorrer. Sara Ferreira pergunta: o curso em inglês é pago à parte ou está incluído no valor mensal normal? Ora, é assim, se tiverem que fazer curso em inglês, porque se vocês passarem no exame, ficam com o requisito feito, não precisam de frequentar o curso em inglês. Se não são aprovados no exame ou por qualquer razão acham que ainda não têm um nível adequado, que é o B2. O B2 é um nível que não é um nível muito exigente, portanto o mais básico é o B1 e o B2 é o a seguir. Nós exigimos o equivalente ao B2. Aliás, se vocês tiverem um certificado, isto só fica para a informação de todos os outros, se tiverem um certificado oficial de B2, vocês podem entregá-lo ou enviá-lo para a Secretaria e terão equivalência a esse requisito, que era algo que eu me tinha esquecido de dizer. Portanto, mas se vocês não forem aprovados ao requisito e se inscreverem, quiserem inscrever-se no curso internamente, têm que pagar pelo curso, sim, como fariam se fossem frequentar um curso fora da universidade. Portanto, não está incluído. Aqui uma pergunta também para Ana Lourenço. É possível iniciar o curso de Gestão ou de Direito numa outra universidade e depois transitar para a dupla na Católica? Em relação a esta questão, as regras que se vão aplicar são aquelas que se aplicarem às duas faculdades que estão envolvidas no programa de dupla licenciatura. Portanto, nós todos os anos, quer a Faculdade de Direito, quer a Católica Porto Business School, têm alunos que no final do primeiro ano pretendem mudar o sítio onde estão a realizar o seu curso. Portanto, aquilo que aqui sucede em relação ao programa é que, neste caso, se for um aluno, reparem, tipicamente não é um aluno que está a fazer um programa de dupla licenciatura em Direito e Gestão num outro local, porque o programa de licenciatura em Direito e Gestão acreditado aqui em Portugal, o nosso é o único. E, portanto, o que sucederá é que será um aluno que ou está a fazer a licenciatura em Direito ou está a fazer a licenciatura em Gestão numa outra faculdade. Aí aquilo que irá fazer é um pedido de transferência, através dos contingentes de transferência no final do primeiro ano, um pedido de transferência e, portanto, que poderá ser acedido ou não à faculdade aqui da Católica relativo ao curso que está a fazer fora, e depois eventualmente candidatar-se para a admissão no outro curso que compõe o programa de dupla licenciatura. Portanto, aqui a questão será tratada de acordo com estas regras. Porque a pergunta, eu julgo que percebi que a pergunta era esta, mas se eu não tiver sido clara, por favor, estou disponível.
Ora, muito bem. Há aqui outra pergunta já de natureza diferente que tem a ver com a situação atual, de pandemia. Perante a situação vivida, já se sabe como será o começo das aulas no próximo ano, com aulas presenciais ou online. Nós neste momento estamos a trabalhar em vários cenários e por isso, assim, uma coisa é certa, que estaremos a dar aulas, estaremos com certeza. O cenário mais diferente que nós estamos diferente daquilo que vivemos até agora, e o que é que nós vivemos até agora? Vivemos um cenário normal, que é o estar no campus a dar as aulas normalmente, vivemos um cenário perfeitamente anormal, mas 100% também a lecionar, que foi o deste semestre que nós estamos agora a terminar. Portanto, o cenário diferente que está aí para cima da mesa é o cenário misto, de fazermos parte online e parte ao vivo. Portanto, estamos a estudar essa possibilidade, mas não fechamos ainda cenário efetivo, isso depois mais para a frente seremos capazes de dizer, porque depende muito do contexto e da evolução das medidas tomadas a nível nacional também, mas no fundo, enfim, temos os 3 cenários em cima da mesa. Aquele que é novo é o que nós estamos a trabalhar mais intensamente, porque implica trabalhar num formato diferente do que nós já experimentamos até ao momento. Portanto, ainda não temos a certeza como será. Ok, mais uma vez as médias, mas aqui tem a ver com economia e gestão, portanto eu poderei responder. A pergunta é, a média de 15,9 de candidatura é a média do último classificado? Exatamente, é a média do último classificado, portanto eu tenho inclusivamente aqui o mapa das médias do ano passado, portanto só para recordar, o ano passado nas nossas licenciaturas, na primeira fase o último admitido na primeira fase teve 15,9, o último admitido na segunda fase teve 15,6 e eu há pouco não disse correto, o último admitido na última fase, que foi a terceira, foi 15,14. Eu disse 4, não é 4, é 14, 15,14 na última fase, na terceira fase. Portanto, isto foram as notas do ano passado. Portanto, o que é que eu posso dizer relativamente aos anos anteriores? Que nós temos andado sempre acima dos 15 e sempre bem acima dos 15. Por vezes a terceira fase baixa um pouco, mas temos estado sempre acima do 15, sim. Ora, uma pergunta ainda sobre o inglês. Existe alguma disciplina no curso de gestão que é obrigatória e que só existe em inglês? Ora, deixem-me só pensar, pois nós as opcionais, temos algumas opcionais que são integralmente em inglês, até porque as abrimos a Erasmus, estou a pensar em algumas, obrigatórias e integralmente em inglês, pode acontecer na licenciatura em Economia, no terceiro ano apenas. Agora, o fazer em inglês é uma obrigatoriedade. Alguma coisa em inglês todos os semestres é de facto uma obrigatoriedade. Portanto, os nossos alunos não têm opção de não fazer em inglês. E, portanto, é claro que isto não é exatamente a pergunta que me está a colocar, mas alguns alunos, há mais anos atrás, quando nós começamos a investir fortemente na oferta em inglês também, que nos pedia para mudar para as turmas em português. Isso não é possível, portanto os horários são construídos normalmente de maneira que o aluno tenha sempre que frequentar alguma coisa em inglês, que não fica ao seu critério. Portanto, é a nível administrativo que isso é definido. E precisamente porque consideramos que é mesmo importante quem está nestas áreas, porque não discutimos as outras também é muito importante, mas quem está nestas áreas da economia e da gestão, o dominar o inglês é fundamental e é o mercado que nos sublinha isso todos os anos e, portanto, preferimos que os alunos façam esse esforço nesta fase do que mais tarde. Sim, força, Ana. Eu vou só clarificar em relação ao programa dupla licenciatura, porque o programa dupla licenciatura tem uma regra própria do programa, que não é exatamente o que está a perguntar, mas pode ir de encontro à mesma preocupação, que é um aluno do programa dupla licenciatura tem disciplinas que é obrigado a frequentar em inglês.
tem uma disciplina de Direito, tem uma disciplina de Gestão, tipicamente de Direito será o Direito Internacional Público, de Gestão será precisamente a disciplina que é lecionada este semestre pela doutora Raquel, que é a disciplina de Estratégia, e ainda uma disciplina que se chama English for Law and Business, que como o próprio nome indica é lecionada e avaliada em inglês e com um docente internacional, o professor Gaultier. Portanto, só esta particularidade. Não há escape possível ao inglês no programa de dupla licenciatura, tal como no de Gestão também não, porque de uma forma ou de outra o aluno acaba por ter sempre de fazer disciplinas em inglês. Peço desculpa. Sim, não, é e vou verdade. desligar aqui o microfone. É verdade, eu não estava a recordar-me desse aspecto importante da dupla também. Ainda uma pergunta sobre bolsas. Boa tarde, gostaria de saber se os alunos com média superior a 18 têm direito à bolsa na segunda fase. Muito bem, ainda bem que me faz essa pergunta, agradeço, porque as bolsas de mérito são atribuídas na primeira fase. Na primeira fase apenas. E essa é uma das razões pela qual nós recomendamos que os alunos se candidatem logo na primeira fase. Mas também, este ano, como a primeira fase é tão estendida, imagino que a escolha dos candidatos seja de facto candidatar-se na primeira fase. Em anos regulares era algo que era preciso nós colocarmos, avisarmos, porque de facto é determinante. Portanto, as bolsas de mérito são atribuídas aos alunos que se candidatam na primeira fase. Ok, mais questões? Ora, muito bem, mais uma vez, Ana, precisamos da tua intervenção. Okay. O José Guimarães pergunta se a dupla licenciatura permite o exercício de qualquer profissão jurídica, ou seja, é reconhecida pelas organizações profissionais e, portanto, neste caso, pela Ordem. Ok. Portanto, recapitulando o que disse há pouco, o aluno, quando conclui o programa de dupla licenciatura, tem um diploma de licenciatura em Direito e tem um diploma de licenciatura em Gestão. Do lado da Gestão, não há propriamente uma ordem profissional, enquanto que, por exemplo, existe a ordem dos economistas, não há uma ordem profissional do lado da Gestão. Agora, do lado do Direito, de facto existe a ordem dos advogados, calculo que seja sobretudo nesta que está a pensar, e na verdade o aluno, como é um aluno licenciado em Direito, pode, portanto, aceder portanto, a ingressar e apresentar o pedido à Ordem dos Advogados. Nós, aliás, se por curiosidade quiserem consultar, nós temos atualmente o Filipe Mendes. O Filipe Mendes é um aluno que, portanto, concluiu o programa de dupla licenciatura e que é estagiário, portanto, está a fazer o estágio de advocacia na Moraes Leitão, aqui no Porto. Relativamente a outras profissões jurídicas, como é o caso, por exemplo, da magistratura, aquilo que for exigido para o acesso à profissão, na medida em que seja a licenciatura em Direito, é cumprido pelo aluno que conclui um programa de dupla licenciatura em Direito. Se porventura for exigido o mestrado em Direito, porque por vezes estas regras do acesso às profissões regulamentadas mudam, se for exigido o mestrado em Direito, então o aluno que concluiu a dupla licenciatura em Direito terá de fazer esse mestrado em Direito, como também terá de fazer o aluno que tiver concluído uma licenciatura em Direito que não esteja integrada num programa de dupla licenciatura. Ambos terão de concluir um mestrado em Direito, se for esse o grau exigido para o acesso a uma profissão regulamentada. Aqui a mensagem que eu repito e que gostava de vincar é: no final do programa de dupla licenciatura, o aluno é licenciado em Direito, tem um diploma de licenciatura em Direito e, portanto, irá aceder às profissões jurídicas nas mesmas condições em que um aluno licenciado em Direito apenas, sem ter feito ao lado, em paralelo, uma licenciatura em Gestão. Ok? Vou de novo desligar o meu microfone e a minha câmara para permitir a resposta a outras perguntas. Muito bem. A Maria Gonçalves pergunta se a nível de empregabilidade há alguma diferença entre a licenciatura em Gestão da Católica do Porto e a Católica de Lisboa. Assim, eu posso lhe dizer que não, nós temos elevadas taxas de empregabilidade, assim como a Católica de Lisboa.
Aliás, temos tido a experiência, porque o fazemos com a maior das frontalidades, quando temos empresas connosco, como vos disse, anualmente, em particular, assim, em grande grupo, e são várias dezenas. Estivemos com quase 60 representantes empresariais no mês de novembro, e dizem-nos que de facto nos consideram no grupo das reduzido, cerca de 4 ou 5 instituições no país onde contratam. Portanto, a Católica do Porto, nesse aspecto, tem excelente reputação. E portanto estamos perfeitamente ao nível da Católica de Lisboa, obviamente. Somos organizações irmãs, porque estamos debaixo do mesmo teto. Não sei se vocês têm este conhecimento, mas é uma curiosidade só, já agora. A Universidade Católica Portuguesa é a única no mundo que tem apenas uma entidade jurídica no país. Nos outros países onde existem universidades católicas, elas têm até diferentes nomes e são entidades independentes. Neste caso, a Universidade Católica Portuguesa é uma, e todas as unidades académicas que vocês conhecem, a Católica Porto Business School e a Católica Lisbon, são unidades académicas da mesma entidade, a Universidade Católica Portuguesa. Só que por razões históricas são de facto autónomas. Um participante aqui pergunta algo relativo aos estatutos especiais no processo de candidatura, e pergunta se temos algum tratamento especial no acesso para os atletas de alto rendimento. Nós temos de facto um contingente especial de acesso, sobre o mesmo também encontra informação online, para atletas de alto rendimento, portanto tipicamente os atletas de seleções nacionais, tal como está consagrado na lei. Portanto, também temos um número muito reduzido de vagas, mas temos. Muito bem, eu julgo que deste lado as questões acho que estão todas respondidas. Eu não sei se entretanto, enfim, se as nossas respostas foram suficientemente esclarecedoras, mas daqui deste lado está, e julgo que daqui também não há questões novas, creio que respondemos a todas. Não sei se vocês quererão questionar diretamente as nossas antigas alunas aqui presentes, que partilharam um bocadinho da experiência, ou eventualmente interagirem com alguém do nosso Career Office. Nós temos também connosco a Joana, que poderá falar um bocadinho sobre soft skills, se vocês quiserem. Aqui são vocês que encaminham os assuntos, não queremos maçá-los com mais exposição. Não sei se estarão todas as dúvidas esclarecidas. Aguardamos mais um minutinho para ver se há aqui alguma dúvida ainda. Aproveito enquanto que estava aqui só fazer uma verificação final, mas acho que está tudo. Só uma nota, tem a ver com este contexto em que nós vivemos e com os nossos alunos internacionais. A internacionalização e a experiência internacional faz-se muito pelas experiências Erasmus, mas de facto também se faz muito pela interação com os alunos de mobilidade que escolhem vir para a Católica Porto Business School. E apesar deste contexto de pandemia, como eu vos dizia há pouco, nós continuamos a ter em sala de aula alunos internacionais à distância, o que torna a experiência bem mais interessante também neste contexto. Portanto, os alunos, a maioria dos alunos de mobilidade que estavam connosco regressaram às suas casas em diferentes momentos, uns mais cedo, outros mais tarde, mas nós criamos todas as condições para também eles estarem connosco através das nossas plataformas, e portanto nós vamos fazer um misto de avaliação presencial e de avaliação online, mas para os alunos de mobilidade vamos garantir a avaliação à distância,
Portanto, isso também dá um caráter internacional à experiência muito interessante. A professora Ana Lourenço deixou aqui o contacto e-mail, vocês podem apontar, em particular quem tiver interesse no programa de dupla licenciatura. Não havendo mais questões, estando tudo esclarecido, eu só posso desejar-vos muitas felicidades agora na vossa preparação e nos exames que vão ter, que esperamos que corra tudo muito bem. Vejam bem o site, os requisitos para a candidatura, interajam connosco através do e-mail de contacto e esperamos ver-vos connosco em setembro. Teremos muito gosto em acolher-vos. Um ótimo estudo, uma ótima semana e até breve.